O zagueiro Rômulo estava em conversas com o Santa Clara de Portugal, só que não teve negócio, Thiago. Por quê? Porque o time português acabou saindo da jogada porque ficou sem resposta no prazo que estabeleceu com o Rômulo e seu staff para receber o retorno do zagueiro de 22 anos, se aceitaria ou não a proposta do time português. O Santa Clara, para quem não sabe, ele tem como homem forte no futebol o Bruno Vicentim, ex-Cruzeiro, e ficou na 5ª colocação no último campeonato português, atrás aí apenas do Sport, do Benfica e do Porto, que são os grandes por lá, e também do Braga, que costuma fazer também boas campanhas no campeonato português. E aí havia essa negociação, mas o Rômulo preferiu, através também de conversas com seu staff, esperar o término da Copa do Mundo, porque acredita que pode ter uma negociação melhor para ele também como jogador. O Atlético entendia que seria uma boa dar rodagem ao jogador, né? Quem sabe um empréstimo aí de mais um ano, ou até mesmo uma venda para o Rômulo ao time do campeonato português, mas o zagueiro entendeu que não, nesse momento prefere aguardar, de acordo com a apuração feita aqui da Itatiaia com o nosso querido Henrique André, a parceria com a gente aqui também na Itatiaia. Então, Thiago, essa negociação que estava em andamento, ela se encerra e o Rômulo não terá então, portanto, essa oportunidade de voltar a Portugal e atuar pelo Santa Clara. Mas segue, Thiago, fora dos planos do Barba. Pelo menos são essas informações que podemos apurar de bastidores. Não é um zagueiro, apesar da idade, né, ser jovem, 22 anos, poderia talvez ser integrado aí, observado, mas não é um zagueiro que neste momento estaria nos planos do Barba Domingues e por isso o Atlético busca um novo negócio para o jogador. O Rômulo é um caso clássico daquele jogador que estoura na base, não é aproveitado pelo time principal e às vezes fica nesse limbo, né? Talvez seria bom um passinho atrás, jogar uma Série B, pegar uma casca, uma cancha, para quem sabe voltar mais adiante. Ganhar experiência, né? Ganhar rodagem, eu acho fundamental, né? Isso era muito mais comum antigamente para jogadores da base e hoje em dia, quem tá num grande clube, às vezes não quer dar esse passinho para trás, pode dar 2 para frente ali no futuro, né? Mas de qualquer maneira, esse é um processo que é natural, às vezes você não tem espaço ou com aquele treinador ou o time, o elenco já tem jogadores que têm a sua mesma característica, você sai, vai jogar em outro país às vezes, né? Mas vai procurar um seu espaço, vai procurar uma minutagem maior e depois você volta mais experiente, ou senão você mostra o seu serviço e desperta a atenção de outros clubes. Esse é um processo natural e muito comum agora nessa janela de meio do ano. Ô Paulo Azeredo, ontem acompanhamos aqui a eliminação do Equador. Claro que a gente lamenta pelos atleticanos, né? Os 3 que estavam jogando na seleção equatoriana, o Preciado, o Alan Franco e o Minda. Mas por outro lado, eles ficam liberados para integrar aí a pré-temporada ou a intertemporada do Galo, né, Paulinho? Exatamente, Thiago. Aliás, que passeio, né? Tomou o Equador do México ontem na eliminação, que custou inclusive o emprego do BKSS, treinador da equipe do Equador. Mas os 3 jogadores que você citou aí, Thiago, Minda, Franco e Preciado, não retornam de forma imediata. Por ação nossa aqui também na Itatiaia, junto ao Atlético, eles terão um período de descanso, alguns dias de descanso. O Atlético não revela quanto tempo será, mas os jogadores retornam agora aqui para o Brasil, né? Enfim, para a América do Sul, e terão um período de descanso e aí depois se reapresentam e iniciam essa intertemporada com os demais jogadores do Atlético, mas de imediato não retornam já direto para a cidade do Galo, não, viu, Thiago? Terão um período aí para descansar, já que emendaram, né, a temporada junto com o Mundial dos Estados Unidos. E para fechar também, Thiago, o Atlético hoje tem um jogo de vida ou vida na cabeça do Atlético, nem morte, porque o Atlético joga hoje o seu retorno à elite na categoria sub-20. Pega o Ceará, 8 da noite, se vencer, chega à final deste Campeonato Brasileiro sub-20 e aí tá garantido na elite ano que vem. Se não vencer, ainda assim pode subir, porque são 3 equipes que sobem. Terá que fazer melhor campanha que a outra equipe eliminada na outra semifinal. Mas é um jogo de mobilização total da parte do Atlético na base, diretoria, jogadores, comissão técnica, porque faz parte do planejamento este retorno hoje, viu, Thiago? Vamos falar desse Galo que deve ter grupo completo na semana que vem. Afinal, ontem à noite, Alan Franco, Alan Minda e Preciado foram eliminados da Copa do Mundo com a seleção equatoriana após a derrota para o México. O Atlético ainda não divulgou qual vai ser a programação do retorno desses jogadores, mas a ideia inicial era que eles tivessem alguns dias de folga para retornar então após esse descanso. Ou seja,
Vamos imaginar aí de 7 a 10 dias no máximo de folga para esses atletas. Na semana que vem eles já se juntam à delegação. Mas assim tiver, evidentemente, a informação oficial do clube, a gente traz para você. Até porque o técnico Eduardo Domingues quer ter o maior número de jogadores à disposição durante essa intertemporada para justamente trabalhar aquilo que ele não conseguiu trabalhar durante o período em que ele comandou o clube logo após sua chegada, que é a sua ideia de jogo, principalmente porque não tinha tempo, jogos meio e final de semana. E isso vai acontecer certamente daqui para frente, enquanto o Atlético estiver nas Copas. A gente espera que até o final delas, né, jogos meio e final de semana. Só nesse mês de agosto, julho, agosto, 9 jogos em 30 dias é o que espera o Atlético na sequência. CJ, seguindo aqui a programação do Atlético, nessa quarta-feira, atividades um pouco mais tranquilas, treinos apenas agora na parte da manhã. Quinta e sexta, também conhecido como amanhã e depois, vamos ter treino em 2 períodos. Sábado, atividade apenas na parte da manhã também, com a folga no domingo. Na semana que vem, já é esperada a primeira atividade, o primeiro jogo-treino para essa intertemporada. O Atlético pensando em fazer 2 a 3 jogos-treinos. Num primeiro momento, a ideia é que essas atividades sejam fechadas à imprensa e sem nenhum tipo de transmissão da Galo TV, mas o Galo estuda também poder abrir essa atividade para que tenhamos ideia de como tem evoluído o trabalho do técnico Eduardo Domingues nesta intertemporada. Bom, isso aí também é uma situação que oficialmente o clube precisa passar para a gente também ter essa programação de como vai ser essas próximas semanas, esses próximos dias. Em relação a reforços, Boquinha de Siri, tudo às portas ou a portas fechadas na cidade do Galo e na sede, que não é mais de luxo agora, da Arena MRV. Mirandinha, os jogadores foram eliminados lá e os caras não tiveram férias. Aham. Os jogadores do Atlético tiveram quantos dias, hein, gente? 3 semanas, né? 20 dias, isso. 20 dias. Mas não dá pra dar 20 dias pros caras agora. Ah, não dá não, porque os volta a jogar dia 21. O calendário já tá todo pronto agora, do mês de final de julho e agosto inteiro. O Atlético joga 21 na terça, o Cruzeiro joga 22 na quarta. Se você der 15 dias, eles vão ter 1 semana no máximo para treinar. CJ, é uma semana. Uma semana você não perde o ritmo e você consegue dar uma descansada. Acho que legal. E dos com a família, eles ficam lá no Equador um pouquinho. Quem jogou lá. mais foi o Franco. O Franco jogou todos os jogos, o Minda foi titular no primeiro. E depois nem entrou. Depois não entrou e o Preciado entrou os 3 jogos. Então o Alan Franco está em ritmo de jogo, o Minda não sabemos aí em que situação que ele está, e o Preciado entrando alguns minutos. Eu acho que uma semaninha tá bom, descansam e depois vem, sim. Não sei qual que é o combinado, aí tem a parte burocrática de quantos dias eles têm que ter de férias, se em dezembro vai dar para compensar, mas o ideal é isso aí. E volta no mesmo patamar, né, CJ? Porque a gente falava antes da viagem para a Copa, a gente falava que, como que esses caras voltam pro Atlético, dependendo de como for a Copa do Mundo? Voltam na mesma. O Franco, dentro do esperado. Não, foi titular. É isso que eu ia falar. Foi importante. Os 3 lá vão ser os 3 aqui, porque Mesma o Franco coisa. titular lá, titular cá. A diferença Preciado, reserva lá, ele é reserva cá. lateral direito, onde eu acho que ele tem jogado melhor nos últimos tempos do que como volante. Mas no esquema do Barba, ele não vai ser esse lateral direito, porque joga com 3 zagueiros. Se for voltar com uma linha de 4, eu colocaria o Franco para brigar por posição ali pelo lado direito, provavelmente. O Alan Franco, como lateral direito, o Preciado, que é o lateral no Atlético, sempre entra como um ala, como um meia, pela direita, dobrando a marcação por ali. Mas era um reserva que entrava, a mesma coisa de antes da Copa. O Minda teve a oportunidade no primeiro jogo, eu acho que fez um jogo até ok, mas foi pro banco e depois nem sequer entrou em campo. Até porque teve um crescimento do Angulo também, que é o ponta esquerda, o do cabelo descolorido, mais alto, bom jogador, entrou e tomou conta. Veio do banco, tomou a posição e ficou. Então, volta no mesmo patamar. Ninguém mudou, né, de patamar. Ninguém mudou, ninguém desceu, O Minda ninguém vai subiu. ser reserva no Atlético? É difícil, né? Porque no esquema do Barba tem 2 meias. Aí você tem Bernard, Vitor Hugo e Minda. Eu acho que ele deveria achar uma forma de encaixar os 3 no time titular. Mas, olhando para esse esquema de hoje, nesse 3-4-3 do Barba aí, com 2 meias atrás do centroavante, acho que o Minda
vira banco, porque o Barba ama o Bernard e o Vitor Hugo acho que é praticamente unanimidade para todo mundo, que é o melhor jogador de linha do Atlético nesse primeiros 6 meses de temporada. Ó, Galo no mercado. Não temos, de fato, pela minha apuração, nenhuma negociação caminhando pelo que eu, Lucas, tenho de notícia. Eu tento apurar e não consigo descobrir, até o momento, nenhum nome que o Galo esteja conversando, tá? Tá muito complicado achar alguma coisa, fazendo contato com várias pessoas. Eu cheguei a achar notícia de outros clubes, né? Mas do Clube Atlético Mineiro, nada. Tá tudo parado. Falei com vocês que nós iríamos reapresentar no dia 22 sem nenhuma novidade que não fosse a ausência dos atletas convocados para a Copa e a novidade em relação ao Léo Duarte. Fora isso, era mais do mesmo e foi o que aconteceu. Venho preparando vocês que não vai chegar a todas as posições que são ditas por aí, que o Galo está atrás. Já estou preparando vocês para isso, já tem um bom tempo, algumas boas semanas que eu tenho falado isso aqui no canal. Não vai chegar todo mundo que é desejado, né? E eu quero trazer uma discussão aqui para vocês. O Galo que está lento no mercado mesmo, ou o mercado ainda não aqueceu? Estamos vendo algumas movimentações de alguns clubes. O lado de lá da Lagoa, principalmente, também está movimentando para saída, para chegada, né? Outros clubes do Brasil também. E o Galo, até então, só a chegada do Léo Duarte. Fora isso, não temos absolutamente nada. Eu vou dar minha opinião, quero que vocês deixem a opinião de vocês, tá? Esse papo de que a janela não abriu, a janela é longa, a janela só fecha mês tal, tem muito tempo ainda. Esse papo, pra mim, não me pega, porque nós estamos falando do Clube Atlético Mineiro, um clube que o seu técnico veio a público na última partida e escancarou e pediu socorro na coletiva, que ele precisa de ter o elenco reforçado. Ele falou, eu preciso de reforço em todas as posições. O técnico falou isso, não fui eu, não foi você, foi o técnico do clube para qual a gente torce. Veio publicamente uma entrevista coletiva, né? E falou, eu preciso de reforço em todas as posições. O que o Barba fez foi a mesma coisa do Kudê lá atrás, do Milito, do Cuca, do Sampaoli e tantos outros que passaram aqui. Vir a público em uma coletiva e pedir reforços publicamente aos jornalistas, obviamente, para a gente, torcedor, ter conhecimento dessa pedida. Então nós estamos falando de um time que não desempenhava um bom futebol, não passa confiança à sua torcida, tem um elenco totalmente desequilibrado, tá? Desequilibrado, precisa urgentemente ser reforçado e temos um técnico chorando, pedindo, suplicando por reforço. E ainda não temos nada, só o Léo Duarte. Então, esse papo de que a janela é longa, tem muito tempo ainda, esse papo para mim serve para Flamengo, para Palmeiras, para times que já tem um elenco bom, que está encaixado e está desempenhando um bom futebol. Nós, na minha opinião, não. Gente, nós estamos há 2 anos sem o primeiro volante. Nós estamos com um zagueiro que joga pela esquerda no nosso elenco. O Júnior Alonso, nós já sabíamos, a diretoria sabia, a informação que eu tenho, desde fevereiro que foi feito o acordo para ele sair. Então é desde fevereiro que eles sabem que não teríamos o Júnior Alonso, ou seja, teríamos apenas um zagueiro pela esquerda. E desde fevereiro que sabíamos que não ia trazer o zagueiro, e estamos aí, caminhando para julho, com um zagueiro no elenco que joga pela esquerda. Primeiro volante são 2 anos. Sem contar a ponta, sem contar centroavante, né, que eu acho que precisa de um ponta. Recentemente fizemos um vídeo aqui no canal com o elenco do Galo, avaliando peça por peça e quais as posições e tal. É de assustar quando você chega no ataque. Assusta. Você vê a quantidade ou a falta de quantidade / qualidade do nosso ataque. Este ataque que ano passado bateu recorde negativo de gols marcados no campeonato, né? Esse ano vem sofrendo também para fazer gol e não temos nada, absolutamente nada, né? Então, gente, eu não acho que tá cedo ainda, que a janela é isso, que a janela é aquilo. Eu acho que o Galo está lento, tá? Eu acho que o Galo está lento.
Esta é a minha opinião. Esse papo de que a janela é longa, a janela não abriu, a janela está fechada, vamos ter tempo, deem tempo ao tempo. Esse papo, olha, a mim, no Clube Atlético Mineiro, não pega, tá? Uma coisa é Flamengo, Palmeiras falar isso. Outra coisa é nós, da forma que nós estamos. Um elenco que carece urgentemente por reforços, um técnico que já deixou publicamente a necessidade de reforços. Então acho que está devagar demais e depois não adianta reclamar. Não adianta cobrar depois que a janela fechar, não. Tá? Depois que estiver na rabeira lá no campeonato, brigando para não cair, reclamando das opções. Lembra que, mas a janela tá longe. Mas a janela não abriu ainda. Lembra disso, tá? Eu já acho que entramos em julho, entramos na segunda semana de treinamento e o Barba não teve nenhuma novidade. Detalhe, para mim os reforços tinham que chegar para ontem, porque era importante o Barba já treinar esses reforços. Aí vai chegar jogador em agosto. Como é que é? Daqui 2 meses ainda vai chegar jogador? Sem período de treino, com a temporada pegando fogo, jogo quarta, domingo, vai ter que encaixar no elenco. É apenas a minha opinião. Acredito que o Galo está assim lento no mercado. Essa muleta de janela fechada, disso, de aquilo, para mim não me pega. Vou cobrar sim, beleza? Tá lento, tá muito lento. Fala, massa! Passando rapidinho aqui para primeiramente agradecer a todos aí pela companhia, tá? Muito obrigado. Espero que a notícia tenha sido relevante para todos vocês. Espero que vocês tenham curtido aí as notícias. Peço a vocês, antes de sair, para deixar aquele like, como sempre vocês fazem, para dar aquela força pro canal, tá? E deixando aquele convite também para quem tá chegando sempre aí no canal, sempre os novatos estão chegando aí, sejam muito bem-vindos. Esse canal aqui é de vocês, então fica o meu convite para vocês estarem se inscrevendo no canal, ativa o sininho de notificação para ser avisado toda vez que sair uma atualização aqui no canal. E também eu peço, claro, o seu like, é muito importante pra gente, tá? Ajuda demais o nosso trabalho, então deixa aí o seu like antes de sair do vídeo, vai estar ajudando muito, tá bom? Agradecemos demais, fiquem à vontade também para estar deixando aí o seu comentário aí, o que você acha em relação a tudo que foi falado aí no vídeo sobre o nosso Galão da Massa. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos pela preferência, também peço a vocês, quem tiver um tempinho para estar aí compartilhando o vídeo com os amigos, claro, aqueles amigos que curtem também o Atlético Mineiro, para estar fazendo esse canal ainda maior, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado a todos, tamo junto. Assim que surgir notícia, a gente volta aqui para atualizar vocês, tá bom? Um forte abraço, massa. Até o próximo vídeo. Valeu!